Bem, o livro A Angústia do Precariado, Trabalho e Solidariedade no Capitalismo Racial é o meu mais novo lançamento pela editora Boitempo, completa, não é, uma trilogia composta por outros livros, A Política do Precariado e A Rebeldia do Precariado, no qual eu procuro analisar o processo de recomposição das identidades coletivas dos trabalhadores em diferentes países, né, em escala global, aquilo que eu costumo chamar de formação do precariado global, em especial a partir da crise de 2008. Né? O livro ele é dividido em 3 partes. Né? A primeira dessas partes tem a ver basicamente com a análise, né, da formação da burocracia sindical fordista, do padrão de agitação que essa burocracia sindical dirigiu durante 50 anos da história do sindicalismo nos Estados Unidos, o processo de crise do Fordismo, o abandono do compromisso fordista pelas gerências a partir da década de 50, 60, consequentemente, o início, né, de um ciclo de protestos, né, um ciclo de greves, um ciclo de mobilização muito intenso das bases sociais dos trabalhadores americanos, que desafiou não apenas as empresas, mas também desafiou aquela burocracia sindical fordista, né, que, grosso modo, era composta por homens brancos de meia idade, enfim, que eram bastante distantes, refratários, insensíveis, né, às demandas daqueles setores que eram os setores mais precarizados da classe trabalhadora americana de então, continuam hoje, diga-se de passagem, né, que eram os grupos racializados, em especial os trabalhadores negros e as mulheres, que entraram massivamente no mercado de trabalho nas décadas de 50 e 60, no auge do desenvolvimento do Fordismo. Né? Eu procuro analisar como esse sindicalismo burocrático, né, o chamado sindicalismo de negócios, sindicalismo de resultado, né, que era um sindicalismo muito marcado por essas características burocráticas, né, ele colapsa a partir da década de 80, né, e, em particular, um evento se destaca, eu analiso no livro, que é a destruição do sindicato dos controladores de voo, né, o PATCO, pelo governo do Reagan, e isso produz, vamos dizer assim, um deslocamento epocal, né? Ou seja, a gente transita do Fordismo para o neoliberalismo, né? O que tem, evidentemente, um impacto devastador sobre a atividade sindical, que nunca mais se recupera nos Estados Unidos, mas que a partir da década de 90, né, há um esforço sincero, autêntico, importante de reforma do movimento sindical, muito balizado pela incorporação, pela aproximação, melhor dizendo, dos sindicatos, das lideranças sindicais, das comunidades, né, onde vivem e se reproduzem os trabalhadores racializados, né, que eram aqueles que crescem mais, né, no setor de serviços em especial, que crescem mais com o desenvolvimento do neoliberalismo, né? Enfim, eu estou falando aqui basicamente do Justice for Janitors, né, uma campanha que ficou muito marcada já a partir de meados dos anos 80 nos Estados Unidos, que se desenvolve ao longo de 10, 12 anos, né, e que baliza o processo de reforma do movimento sindical americano. Né. E isto eu procuro analisar, enfim, esse movimento reformista a partir de um olhar crítico e que mostra, procura revelar os alcances e os limites desse processo de reforma da burocracia sindical que buscou aproximar o sindicalismo desses setores mais racializados, mais precários, e dos setores imigrantes, indocumentados, enfim, da classe trabalhadora americana, acantonada no setor de serviços, que foi o setor que mais cresceu. Né? Ao mesmo tempo, a partir da segunda parte, né, eu analiso aquele grupo de trabalhadores que foi, entre aspas, abandonado pelo sindicalismo que se orienta para esses grupos racializados vivendo, né, nos grandes centros urbanos, que são os trabalhadores brancos, pobres, das pequenas cidades rurais, que efetivamente têm uma representação sindical muito falha e que foram expelidos pelo Pacto Protetivo Fordista e que não tiveram como contrapartida, né, um investimento em termos de esforço de organização feito pelos sindicatos estabelecidos mais tradicionais, ou seja, estavam fora praticamente desse processo de reforma sindical.
E eu procuro fazê-lo, né, a partir de uma etnografia do trabalho operário, concentrada em pequenas cidades rurais no interior da Pensilvânia, em especial uma delas, que era a maior, me concentrei mais, enfim, por conta da fábrica de papel muito tradicional, uma fábrica do século XIX, ainda em atividade, que é a cidade de Tyrone, na Pensilvânia, no centro da Pensilvânia, uma cidade de 5.000 cento e poucos habitantes, enfim, uma pequena cidade, mas que cristalizava, condensava essas características de cidade rural operária no sentido americano, né? Ou seja, uma cidade de classe trabalhadora. E a partir dessa pesquisa, eu problematizei a narrativa, né, do ódio branco, que é uma narrativa muito difusa, muito popular, muito consensual entre analistas e acadêmicos, analistas políticos e acadêmicos, né, segundo a qual, né, a eleição do Trump, o avanço do supremacismo, do autoritarismo, do nacionalismo autoritário nos Estados Unidos seria produto do ódio e do ressentimento dessa classe trabalhadora branca que mora em pequenas cidades rurais, enfim, atingidas duramente pela desindustrialização, eles seriam os grandes responsáveis, e eu procuro problematizar essa narrativa, mostrando que não, que existem outras dimensões, que são grupos de trabalhadores que estão sofrendo de forma muito aguda, muito intensa, tanto pela questão da desindustrialização, pelo desaparecimento dos empregos mais estáveis, ameaça às suas comunidades, ao seu modo de vida rural. Eles são conservadores porque buscam conservar suas condições de subsistência, o que significa dizer que eles buscam conservar o seu modo de vida rural, que lhes dá a oportunidade de subsistir de uma forma digna, ou dava, né, até recentemente. A crise motivada, né, pela epidemia de opioides, né, que atinge muito severamente a região onde eu fiz pesquisa, que são os Montes Apalaches, né, em especial o centro da Pensilvânia, que é o núcleo ali dos montes, da cadeia de montanhas dos Apalaches, né, onde concentra historicamente a pobreza branca nos Estados Unidos, uma crise econômica a partir de 2008 que também atinge os pequenos negócios, e a pandemia, ou seja, é um conjunto de fatores que fez com que, né, as condições de subsistência dessas comunidades caíssem a níveis subnormais. Né? E me parece isso é um fator explicativo chave, né, para o fato de que, ao contrário do que se pinta, né, ao contrário do que se diz, esses trabalhadores, são muito críticos, né, do nacionalismo autoritário, do Trump e assim por diante, a despeito de que muitos votam em Trump. No entanto, o número de votantes nessas cidades, nessas pequenas cidades rurais, é bem abaixo da média da Pensilvânia e bem abaixo da média nacional, o que significa dizer que eles não estão votando, ou seja, eles não estão mobilizados. O ódio não é a paixão que mobiliza esses trabalhadores para votar em Trump e assim por diante. A escolha pelo Partido Republicano é uma escolha histórica, muito tradicional na região. O maior número, né, de votantes no Partido Republicano, a proporção maior cresceu quando o Mitt Romney concorreu contra o Barack Obama, e o apoio ao Partido Democrata colapsou quando a Hillary Clinton concorreu contra o Donald Trump. Então, existem fatores conjunturais que explicam e fatores muito ligados a essa característica desses grupos de defender o seu modo de vida rural contra a mercantilização do trabalho, a precarização, contra a mercantilização das terras, contra a mercantilização do dinheiro, ou seja, o endividamento, tendo em vista principalmente a questão do sistema de saúde privado nos Estados Unidos, né? O fato é que esse conjunto de questões produziu um efeito que eu não esperava, né? Que foi a emergência em cidades com 99% de trabalhadores brancos, né? De um movimento de protestos, mas o maior movimento de protestos desde as greves ferroviárias da década de 30, né? Mas não a favor do autoritarismo supremacista branco, e sim a favor da defesa das vidas negras, né? Enfim, foi o Black Lives Matter na região da Pensilvânia, nessas cidades que eu procurei analisar, em especial Black Lives Matter Tyrone, que é, vamos dizer assim, uma espécie de anomalia sociológica, como eu costumo dizer. Né? E a partir daí, eu procurei transitar, né, daquilo que eu chamava daquilo que eu chamei de análise das comunidades agônicas, né, que é o caso de Tyrone, para análise das comunidades insurgentes, né, que é, enfim, o caso de Ferguson e todas aquelas comunidades de trabalhadores racializados que
se levantaram ao longo de toda a década de 2010, né, e que se aglutinaram em torno da plataforma Black Lives Matter, e procurei mostrar em que medida, né, essa plataforma ela influenciou a recomposição do sindicalismo, do movimento sindical. A plataforma Black Lives Matter é uma plataforma de defesa das comunidades negras contra a violência sistemática policial, né, a violência do Estado, mas também de reestruturação, de reorganização das comunidades negras, que faz frente, por exemplo, à violência que existe e que está associada muito ao avanço da miséria, da pobreza e da degradação das condições de subsistência dessas comunidades, né? E procurei mostrar como o movimento Black Lives Matter influenciou e impulsionou, né, o surgimento daquilo que eu chamo de novo sindicalismo de justiça social, cujos principais expoentes são, sem dúvida nenhuma, o sindicato, a Vitória, né, da criação do sindicato da Amazon, né, dos trabalhadores da Amazon, que foi em grande medida influenciada, né, o Amazon Labor Union, que foi em grande medida influenciada pelo movimento Black Lives Matter, haja vista, por exemplo, as suas lideranças e assim por diante, e também o Starbucks Workers United, que é também uma outra expressão dessa revivificação, né, dessa vamos dizer assim, revitalização do movimento sindical nos Estados Unidos, mas com essa dinâmica, não é isso? De baixo para cima, de construção pela base, e em larga medida influenciado por esses setores jovens, impulsionado por esses setores jovens, de trabalhadores racializados, muitas vezes, ou então trabalhadoras mulheres, precárias, em condições muito precárias, que, por sua vez, são os grandes responsáveis por essa revitalização, por essa reinvenção do movimento sindical nos Estados Unidos sob novas bases.